Olá amigos da Poletão, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade prática para o nosso vídeo anterior. Quem não viu, assiste o nosso vídeo anterior sobre multímetro. Nós vamos mostrar vários aparelhos e você vai ver como que é que você tem que se portar diante de cada um desses aparelhos. Saber onde conecta direitinho as pontas de prova. Nós vamos fazer alguns testes de corrente, teste de resistência, teste de tensão e vamos ensinar você com mais propriedade a questão do teste de continuidade, ok? Acompanhe o nosso vídeo. Olá amigos, neste vídeo eu vou mostrar para vocês quando você tem qualquer tipo de multímetro. Se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que vocês vejam, né, que é para ter toda a parte teórica já guardada na sua cabeça. Aí, qualquer tipo de multímetro que você vai pegar, você já vai saber o que vai fazer. Eu vou mostrar aqui agora alguns tipos de multímetro que a gente tem aqui, tá? E por aqui dá para você entender todos os tipos de multímetro. Uma coisa importante que é para você saber é que o interessante desses multímetros é sempre você ter algum lugar para guardar, né, para proteger o seu multímetro. Então, as bolsinhas que vêm com os aparelhos, né, ela é importante tanto para você preservar, né, não riscar tal, e para evitar que caia alguma coisa no display do seu multímetro. Você tem, tá bom? Aqui tem as pontas de prova, né? Geralmente a ponta de prova ela é universal, ou seja, serve em qualquer tipo de multímetro, ok? Então você vai ter que guardar ela. Eu vou mostrar que esse aparelho tem um jeito especial de você guardar as pontas e os outros você vai guardar as pontas sempre enrolando dessa forma. Você coloca as duas forças paralelas e não dobra. Essa parte aqui você não dobra ela muito rente. Você faz um colozinho aqui, ó, tá vendo? Ó, eu fiz um colo, né? E enrola dessa forma, ó. Ok? E assim você guarda ela no dispositivo, ou seja, você não faz aqui na dobra dela muito fechado para não perturbar. Então, um teste que toda vez que você vai usar o multímetro é você saber se as pontas de prova elas estão boas. Como que eu faço isso? Vou pegar esse aqui, vou colocar ele aqui, vou medir na escala de resistência. E como você pode ver no vídeo, o barulhinho. Eu vou ligar o vermelho no barulhinho. Vou colocar na escala do barulhinho. Ok? Na escala do barulhinho. E aí eu vou deixar lá. O que eu vou fazer? Eu vou medir. Certo? Deu continuidade. Então, as pontas estão seguras para você fazer a ligação do seu multímetro. Então você vai poder testar com essas pontas. Vamos lá. Eu tenho 4 modelos de multímetro para você ir aprendendo como que funciona. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você pega o multímetro? Você vai pegar, eu vou pegar um analógico, tá vendo aqui, ó, tem analógico, certo? Você vai ter que olhar a escala que você tem disponível no aparelho. Então, aqui eu tenho AC volts, eu posso medir de 150 a 600 volts, tá vendo? Então, dessa forma, eu sei que nas instalações de 127 e 220 volts, eu tenho condições de medir através desse aqui. Corrente alternada. Se você olhar aqui, onde você tem que pôr as pontas de prova, tem o comum e está separado aqui a medição de tensão e a medição de resistência, tá vendo? Então, eu ponho o preto aqui, o vermelho para medir tensão aqui, ou eu ponho o vermelho aqui para medir resistência, tá? Ah, mas eu tenho na escala, aqui ó, eu tenho na escala corrente e aqui eu não tenho, eu vou medir com ponta? Não, você vai medir no alicate, tá vendo? Esse aqui é um alicate, ó, eu aperto, coloco lá no fio, né? Fecho, sempre preservando, colocando ele no centro do corpo. Então, esse aqui é um multímetro analógico, né?
é um multímetro tipo alicate, tá vendo aqui, ó? Clamp meter, ou seja, ele é um multímetro que eu tenho o alicate para poder fazer. Antigamente eu tinha um ajuste de 0, tá? Tá escrito ajuste aqui, ó, tá vendo? Ajuste de resistência. Para quê? Para mim zerar a escala quando ele é analógico, tá bom? Esse aqui também tem o pick hold, mas é de uma forma diferente. É um pick hold mecânico, tá vendo? Eu tenho um lock aqui que é para travar. Conforme o meu amperímetro vai medindo a corrente, eu travo aqui e ele mede aquela corrente que eu travei, tá ok? Esse multímetro mede corrente alternada, tensão e resistência. Resistência vezes 1, o que der lá na minha escala, eu multiplico por 1. Então, o que der aqui é o que está dando realmente. Ou multiplico por 10. Então, o que der aqui eu multiplico por 10 para achar o valor exato da resistência. E aqui embaixo está escrito temperatura. Se você ver aqui, ó. Se você ver, ó, lá na escala está escrito temperatura. Então, quando eu vou medir temperatura, eu meço nessa última escala aqui, tá? E eu vou ter que usar uma ponta diferente, tá bom? E aí eu vou ter que adquirir uma ponta para fazer. Beleza. Eu não tenho esse analógico. Hoje, geralmente, são os digitais, certo? Eu tenho o meu alicate digital. Então, como que é o alicate digital? Mesma coisa. Eu vou olhar lá quais as medidas que eu consigo fazer. Com as pontas de prova, eu consigo medir resistência e tensão. Tá vendo aqui? Volts e ohms, né? É resistência e tensão. Mas aqui eu tenho escala de corrente, 200 ou 1000 amperes. Eu vou usar ponta de prova? Não. Como ele é um alicate, eu vou usar da mesma forma que eu vou abrir o alicate. Lembrando sempre que as pontas têm que estar bem fechadinha para não ter fuga do campo magnético na hora que estiver passando corrente pelo fio, tá bom? Então, dessa forma, eu consigo medir corrente com ele. Então, agora que eu sei o que eu posso medir, corrente, tensão, e aqui, corrente, tensão e resistência, eu vou olhar a escala. Se eu quiser medir corrente, eu vou pôr o meu multímetro na escala de 200. Guardando, no vídeo anterior a gente viu que esse multímetro ele tem a mesma escala, então eu tenho certeza que eu estou medindo 20 amperes, máximo 200 amperes aqui, ó, tá vendo? Se eu mudar para 100, eu tenho 100 amperes aqui e eu tenho 100 amperes aqui, tá vendo? Eu estou colocando na mesma posição, quer dizer, eu tenho certeza que eu estou medindo tensão, corrente. Aqui eu tenho 750 volts, corrente alternada, tá vendo? Então, eu vou colocar nessa escala. Se eu quiser medir corrente contínua, eu venho até aqui e eu meço até 1000 volts em corrente contínua, ok? Depois eu tenho o barulhinho, certo? E a medição de resistência, tá? Se eu quiser medir até 20K, eu coloco na escala de 20K. Se eu quiser trabalhar com o barulhinho, eu vou pôr aqui o barulhinho desse multímetro para você ver que ele não é muito alto, né? Então, se você estiver num lugar que tem muito barulho, esse barulhinho aqui para você fazer o teste de continuidade não vai dar muito certo, tá? Deixa eu pôr aqui perto do microfone para vocês verem o barulhinho. Olha lá, eu vou fechar as pontas, né? Coloquei lá, coloquei na escala que faz o barulhinho. Eu coloquei na escala que faz o barulhinho, né? E agora eu vou colocar para ver se as pontas de provas estão ok, né? Então eu vou trabalhar aqui, ó. Tá vendo? O barulhinho é bem baixinho, né? Você tem que estar bem. E ele tá dando duas coisas aqui para mim, ó. Não tá dando 0, porque tá tendo uma resistência. Ele tá me dando sinal de bateria, tá? E eu já tenho que trocar minha bateria aí. Beleza? Então, dessa forma eu testo continuidade. Verifiquei se as pontas de prova estão corretas e aí agora eu vou fazer a medição que eu quero. Ou tensão ou
resistência, que é as duas medidas que o meu aparelho me permite, tá bom? Tá? Comum. Aqui ele está me dizendo que no máximo é 700 volts em corrente alternada e 1000 volts em corrente contínua, tá? Ele não fala se ele é qual categoria que ele tem. Geralmente esse tipo de componente aqui, esses importados, ele é categoria 2, tá? O ideal para a gente usar no nosso dia a dia é o categoria 3. Eu vou mostrar agora o outro multímetro. Esse é o que eu sugiro que você tenha, tá em torno de 380, 400 reais, tá? Faz aí em 10 vezes, compensa, é um investimento muito bom, tá? Você vê, ele não tem no frontal onde colocar as pontas, né? Onde que eu coloco a ponta de prova, né? É na parte inferior dele, ó, tá vendo? Então eu vou colocar o pretinho aqui no multímetro, vou pegar o vermelhinho, vou cortar no multímetro e vou fazer um teste. Quais os testes que eu posso fazer com esse multímetro? Tensão alternada, tensão contínua, continuidade e resistência única e corrente alternada, tá bom? Aqui ele tem as indicações do que pode e não pode, tá vendo aqui, ó? Categoria 3, 600 volts. Categoria 2, eu tenho 4, né? Eu posso ir até 300 volts, tá bom? Para me dar uma garantia de proteção grau 4. Meço tensão e resistência, igual aquele outro que a gente viu. Mas eu tenho escala de corrente aqui também. A corrente eu vou medir no meu clamper, tá? Ele tem um detalhezinho, deixa eu ver se eu consigo pegar na câmera aqui para vocês. Aqui, ó. Ele vai mostrar a categoria para você. Olha lá. Tá? Tá meio... Bom, o que importa é você saber que aqui tem a categoria. Aqui já deu para você ver, né? Categoria 3 em 600 volts e categoria 4 até 300 volts, tá bom? Multímetro. Ele tem um botãozinho aqui que liga a escala, né? Você não consegue ver aqui por causa do vídeo, tá? Eu tenho o hold. O que é o hold? O peak hold ou data hold. A gente aperta o botão e ele congela. Eu vou fazer uma parte prática aqui e vocês vão ver. E por último, nós temos um multímetro que também eu sugiro esse aqui para você usar no seu dia a dia. E se você é um eletricista que mexe com muita coisa na parte industrial, tá? Eu já sugiro que você use esse outro tipo de multímetro, que é esse multímetro aqui. E aí, eu vou olhar sempre. Eu vou olhar nessa parte aqui do multímetro. O que eu posso medir com esse multímetro? O comum tá aqui, tá? Eu posso medir tensão, né? Deixa eu medir aqui. Eu posso medir tensão, resistência, continuidade, diodo e capacitor. E eu posso medir corrente. Por que tem esse local de corrente? Porque ele não é um alicate, tá vendo? Ele não é alicate. Então, como que eu faço para medir corrente nele? Eu vou ter que abrir o circuito. Mais uma vez, se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, que você vai ver como que é para fazer essa parte abrindo e não abrindo o circuito, tá bom? Aqui eu tenho categoria 3, proteção, fusível máximo 10 amperes. Então, eu consigo todas essas medidas aqui, ó, tensão, olha lá que legal, ele mede frequência também, certo? Eu meço tensão aqui, ó, aí ele vai falar lá, ó, tensão, aqui, deixa eu medir aqui, ó, tensão AC. Mas eu quero medir frequência, então eu venho aqui e aperto o amarelinho, tá bom? Olha lá, frequência, tá bom? Depois a gente vai fazer uma medição de frequência na prática. Agora a gente vai praticar o jeito de medir. Eu vou pegar esse multímetro aqui, certo? A gente vai medir tensão. Então, o comum eu meço. O comum eu coloco aqui, um pouquinho, tá? Aqui, o comum eu coloco aqui e eu vou medir tensão, tá ok? Tensão. Eu venho na escala,
e vou lá, ó, tensão 750 volts. Eu tenho uma tomada aqui ao lado na minha bancada e eu vou medir para vocês verem como que mede lá. Olha lá, tá? 244 volts, tá? Eu estou gravando isso num domingo à tarde, então a tensão da rua ela tá bem alta, tem pouca gente usando a tensão na rede que eu estou usando. Tranquilo? Medir tensão. Agora eu vou medir tensão nesse multímetro aqui. Eu vou colocar na parte inferior dele a ponta de teste. Eu já verifiquei. Veja a diferença de barulhinho para essa. Eu vou verificar se as pontas estão ok. Então eu coloco lá, tá vendo? No barulhinho e vou ver. Ok? As pontas estão ok. Eu vou medir corrente, tensão alternada, tá vendo? Então eu vou medir aqui, né? Você vai ver aqui, eu deixei ele aqui assim, ó, né? Tá dando aí uma tensãozinha. Esse multímetro tá precisando aferir, tá? Eu vou medir, olha lá, ele deu 238, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que fica. Eu estou com as pontas de prova na tomada. Agora eu vou travar a medida. Tá vendo? Eu pus no hold e eu vou tirar as pontas de prova. Tá vendo? Eu tirei e ele congelou a medida. Tá vendo? Esse botãozinho aqui, tá? Esse botãozinho aqui congelou a medida. Então, quando eu tirei era 239 volts, tá? Deixa eu colocar aqui o display bem certinho para vocês verem. Tá vendo lá? Tensão alternada, o hold acionado, tá? Eu vou desacionar o hold, pronto, ele volta para a posição normal, tá? Agora, por último, eu vou fazer a medição, né? Nunca esqueçam de desligar, porque consome bateria. Agora eu vou ligar nesse multímetro aqui. Então, eu vejo que tensão, que tipo de medida que eu vou fazer, né? Eu vejo que tipo de medida dá para mim fazer com ele. Então eu olho primeiramente aqui. Eu consigo medir corrente, tensão, resistência, continuidade, capacitor e diodo, tá? Aí eu sei que eu tenho todas essas medidas aqui na minha escala, tá? Esse cara tem o hold, que é para medir congelar a imagem. Esse, ó, mínima e máxima. Então com aqui eu consigo medir a tensão durante um período. Eu deixo lá alguns minutos e tiro a medida e ele vai me trazer qual foi a medida máxima aqui no meu. Aqui eu congelo a última que eu fiz a medida. O range é a escala, eu posso mudar de mega para quilo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, tá na escala, eu pus na escala de resistência, tá? Aqui ele tá me falando que eu vou medir, aqui, mega, né? Se eu mudar o range aqui, ó, deixa eu colocar aqui focado, tá vendo? Ó, ohm, K ohm e mega ohm, tá? Então o range é a escala que eu quero medir. Então de repente eu estou medindo a escala, ele não está medindo, está dando 0, eu aumento a escala para ver se tem uma resistência muito grande, tá bom? Essa é assim que funciona. Aqui é o, dá para perceber, tá vendo? Ele liga uma luzinha no display para auxiliar você na medida. Então vamos colocar as pontas. Eu vou medir tensão agora, tá? Então eu vou medir aqui, ó, tensão. Mas primeiro eu vou verificar se as minhas pontas estão ok. Então eu vou no teste de continuidade. É um teste também que a gente tem para a gente poder fazer, verificar sempre. Então, sempre que você vai ligar o multímetro naquele dia, de ontem para hoje eu não usei, eu vou usar hoje. Então, o que eu faço? Eu verifico se a medida, se as pontas de prova estão boas. Então, eu pego, coloco na escala de resistência, de barulhinho, aqui, ó, de continuidade,
e testo as pontas. Venho aqui. Esse tem um barulhinho bem legal, né? Bem mais alto, tranquilo para ver. Minhas pontas estão ok. Então, agora eu vou fazer o teste de tensão, né? Nesse caso aqui, eu não preciso tirar a ponta de lugar, porque aqui, ó, eu posso medir tensão. Então, eu ponho na escala de volts. Eu vou medir o quê? Tensão alternada. Então, eu vou lá, vou colocar meu multímetro lá na minha tomadinha, tá? Deu lá, 243, né? Bateu com o outro lá, mais ou menos, né? Vou medir aqui para você ver. Aqui, 240 volts. 243 volts. Tá bom? Vou pegar aqui aí, 243. Eu vou pegar no hold, certo? Ó, soltei as pontas da tomada e ele congelou a imagem, né? Ele congelou a medida, tá? Eu vou pôr aqui no mínimo e no máximo. Então eu coloco a minha escala para medir. Ele está medindo a tensão lá da minha tomada e eu ponho aqui máximo. Ele vai me guardar, ó. Tá vendo? Ele mudou, ó, 5. Ele sempre pega a máxima, tá bom? Agora eu vou medir a mínima, né? Eu não passo desse valor mínimo, tá vendo? Eu vou pôr máximo. Vamos ver se ele muda um pouquinho a máxima. Não mudou, né? A máxima que foi 246, opa, aumentou aqui, ó, 243,7 foi a tensão máxima. Esse é o valor que está variando, até 244, isso aí geralmente vai, tá bom? Ele indica aqui tensão corrente alternada, olha lá, tá ok? Ele está medindo aqui a minha medida, ok? E eu tô aqui, ó, quando eu ponho aqui, ele vem numa, né, uma medida, né, medida de volts, kilovolts, ou aqui, beleza? Eu coloquei ele na escala de tensão, tá vendo? E lá no amarelinho tá escrito frequência. Então eu vou acionar esse botão para ele medir frequência. Tem que tirar, né? Vou desligar. Eu vou desligar ele, ligar e vou fazer a medição de frequência. Então eu tenho que acionar o botãozinho. Olha lá, ele está me dizendo frequência. Eu vou lá ver qual frequência que ele está. Tá? Ó, tá medindo 60,304 Hz. Tá ok? Tá dando certo? Beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários para a gente fazer um vídeo para tirar suas dúvidas, ok? A Peletron tá aqui para esclarecer todo mundo. Ninguém pode ficar com dúvida no nosso canal. Tranquilo? Eu vou fazer agora umas medições com esse multímetro aqui que você vai ver que legal que eu posso fazer. Tá vendo? Eu coloquei na escala de capacitor, certo? Capacitor. Para me medir em capacitor, para me medir a escala em capacitor, eu ponho aqui, ó, capacitor e aperto o meu, olha lá, microfarad. Então vamos lá. Eu tenho aqui um capacitor, vamos ver se eu consigo medir para você. Olha, eu tenho um capacitorzinho eletrolítico, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês a capacidade dele, tá? 63 volts, deixa eu ver se eu acho aqui. Não dá. 63 volts, espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aumentar aqui. Aqui é muito pequenininho.
Eu vou mostrar para vocês que esse capacitor que eu estou medindo aqui é de 10 microfarads, né? Então eu coloquei na escala de frequência, tá? E agora a gente vai medir esse capacitor, tá? Então vamos lá. Eu coloquei na escala lá, aqui ó, na escala de capacitor, tá vendo? Na escala de capacitor. E lá no meu multímetro já está escrito lá nanofarad, tá? Ele é uma medida. Vamos tentar fazer aqui para vocês verem sem ele dar muita. Tá? Eu vou medir aqui agora. Deixa eu melhorar aqui. Bem, agora a gente vai medir em o capacitor. Deixa eu medir aqui para vocês. Capacitor. Eu já coloquei na medida aqui, certo? Coloquei o amarelinho. Ele já está dando a escala aqui, ó, nanofarad, tá? Vamos ver o que ele vai medir aqui. Eu tenho um capacitor eletrolítico aqui, que eu me na caixinha dele que está dando 10 microfarad, então nós vamos medir. Eu vou segurar uma pontinha aqui e a outra pontinha eu vou por aqui. Evitar de colocar os dois. Olha lá, tá tendo 11.1 microfarad, tá? 10.9 e assim vai, tá? Evitar de quando eu fizer a medição com algum aparelho, eu colocar a minha mão junto. Senão o que vai dar? Ele pode dar o quê? Ele pode pegar a resistência do meu corpo e pôr em paralelo com a resistência do componente. Então vai dar alteração, tá bom? Agora eu vou medir uma resistência, um resistor, ó, tá bom? Aí você vê aí, né? Laranja, preto, marrom, tá? E dourado. Então vamos ver quanto que ele mede. Então eu vou mudar aqui para ohms, tá ok? E vou medir ohms. Então eu ponho direto aqui, aqui e aqui, né? Olha lá, 295,4 ohms, tá? O meu resistor, tá? Deixa eu colocar aqui direitinho. Aí, 295. Aqui tá. Olha lá, 295,5 volts. É laranja, tá vendo aí, ó? Depois você pega o código de cores lá e confirma, tá? É bom que assim você vai treinando o código de cores, tá? Vou pôr aqui pra você. Rapaz, tá difícil mesmo. Ó, laranja, preto, marrom e dourado. Laranja, preto, marrom e dourado, tá bom? Tranquilo? Agora a gente vai fazer um teste de diodo, tá? O teste de diodo também tem um local especial nesse multímetro. Eu ponho a escala em diodo e eu venho medir diodo. Ele está lá em escala DC, tá vendo? O que aparece no display? Escala DC, para você verificar. Olha lá. Então, como ele está lá no diodo, eu vou pegar meu diodo aqui, ó, um diodinho, tá? Aqui, ó. Tem a faixinha do valor de cátodo, né? Eu vou medir aqui, ó, 0,55, tá? 0,55. Normalmente esse tipo de diodo vai dar essa medida mesmo. Se eu medir ele, eu vou inverter para você ver se ele consegue medir. Ó, ele não mede nada. Por quê? O diodo, em um sentido, ele dá continuidade, no outro sentido, ele não dá. Então, vou virar novamente e a gente vai conseguir medir, tá? Anodo e cátodo. Olha aí. Beleza? Outra forma de guardar o multímetro, né, as pontas,
do multímetro é nesse modelo de equipamento. Ele tem aqui um alojamento, então vamos guardar a ponta aqui para você ver, tá? A gente às vezes não tira aqui, tá? E eu pego a ponta e coloco ela aqui, ó. Eu aperto ela aqui e pego a outra, aperto ela aqui, certo? Com isso, eu estou protegendo a ponta, tá vendo? Ela fica no alojamento, então evita de pisar em cima ou cair alguma ferramenta em cima e a gente ter problema com a ponta, certo? E aqui a ponta, a gente coloca as pontas viradas para cá, aqui, e guarda ela na bolsinha dele certinho para poder não ter problema. Tranquilo? Essa é uma forma da gente poder guardar a ponta diferente daquela que a gente viu agora há pouco.